Fala aí, galera, sejam bem-vindos a mais um Jovem Fala, mais não, porque é o primeiro episódio, né? Quem fala é o Bin, e eu estou Exato. aqui com o Hans, que já se manifestou aí. Fala, Hans. Olá, sou o Monarque sem a fama. Com o Mateusada, fala aí, Mateus. Eu sou o jovem que odeia jovem, cara. Que nem todos somos, né, cara? Basicamente, que nem Sadomasoquistas aqui, odiamos todos os os jovens, jovens que pensam odeiam outros jovens, né? Convenhamos. convenhamos. Então estamos aqui nesse podcast para falar sobre a Terra plana e outras conspirações e outros diversos assuntos, porque a gente se perdeu, né? Que a gente tá gravando aqui no final do episódio. Como a gente é jovem, a gente muda de assunto toda hora, mas ficou legal o episódio, que vocês vão gostar. Como é o primeiro episódio, não tem leitura de comentários nem nada, talvez nos próximos tenhamos. E é isso aí, galera. Bom episódio aí pra todos. Fala aí, Hans, o que você acha sobre a Terra plana? E eu acho que serve pra gente ver o quão a nossa população é estúpida. É triste, né, cara? Eu achava que no início era só uma trollagem, né, velho? Mas no documentário da Netflix, que é A Terra é Plana, em português, acho que é alguma coisa assim o nome. Tipo, dá pra ver que realmente existem pessoas que acreditam nisso fielmente. Mas é que assim, eu entendo uma teoria da conspiração que ganha popularidade por, tipo assim, ela tem um motivo dela existir. Mas o que vai interessar pros mais poderosos a Terra ser redonda? Isso eu não consigo entender. É verdade, não faz muito sentido. Não faz nenhum sentido, entendeu? Mesmo, se fosse plausível, no caso, né? Cara, é que a Terra plana é muito pautada só na ignorância das pessoas. As pessoas não tiveram acesso ao método científico e só trollam. Várias teorias da conspiração são assim, é uma forma das pessoas se enxergarem como um grupo, sabe? O documentário Eu mostra acho que isso bastante. quando algo se vende como oposição, ele automaticamente tá certo, entendeu? Por causa que quando tu tá contra o mainstream, tipo, tu automaticamente tá certo, entendeu? Então as pessoas não nem buscam a explicação científica. É básico, assim, tu consegue refutar muito fácil, só que as pessoas não, elas se negam a acreditar. Parece que as pessoas gostam de alguma coisa que, só eu detenho a verdade e eu tenho que mostrar pra todo mundo que eles estão errados, saca? Mesmo que isso não tenha comprovação. Cara, eu vejo a coisa tá tipo a dança da chuva, que a galera fazia e daí não dava certo e dizia que é porque não tinha pessoa suficiente Não dançou que chega, né? fazendo. É mais ou menos isso. Eles fazem testes e só não Aí que tá. É isso que diferencia uma teoria de uma teoria da conspiração, né? Tipo, teoria, como tudo na ciência, é possível refutar. É só você fazer uma teoria melhor, mostrar qual ponto que tá errado das evidências. Teoria da conspiração não, é impossível, cara. Mas é que esse é o rolê da teoria da conspiração. Eles vão ter resposta pra tudo e nenhuma resposta faz sentido. Não, a resposta até pode fazer sentido, só que às vezes elas não se relacionam entre si para formar uma teoria concreta. Isso, elas só são tipo informações vagas, aleatórias, jogadas assim. E como tu não, às vezes não consegue refutar todas, essas teorias se continuam. Exatamente. Não, e a teoria é estúpida, entendeu? Não, só pra tu refutar. Como que, tipo, a gente podia, sei lá, vai pra Alasca e vê se tem uma borda da pizza lá. Se não tem, beleza, acabou a teoria. É só isso que tem que fazer, tá ligado? Esse que é o problema, agora tem tantos ramos que, tipo, eles têm uma treta interna. Tem gente que fala que tem o dom, que é a borda. Tem gente que fala que não tem. Aí tem a galera da terra convexa, que não é a terra plana. Sim, meu Deus do céu, cara. Tipo, por parte é engraçado e por parte é triste pensar que tem pessoas que realmente acreditam nisso. É E quando verdade. tem, sei lá, questões muito mais importantes que as pessoas deveriam se importar. E, tipo, uma coisa que tá praticamente definida, né, cara? O homem foi à Lua, tá no espaço, tem a Estação Espacial Internacional, tem satélite, GPS. Tem tanta coisa que Sim. demonstra que a galera tá errada, eles acham que é, tipo, tudo parte de uma grande conspiração. Imagina a quantidade de engenheiro que tá mentindo, então. Sim. Se os caras Não, tivessem certo. mas é que a questão é que tem outras teorias da conspiração que elas acabam acarretando, tipo, algo negativo pro mundo. Como, tipo, a pessoa refutar que o aquecimento global existe, entendeu? Tipo, a Terra plana só vai mostrar que tu tá sendo um idiota. Quando Aí tu que fala que o tá. aquecimento global não existe, tipo, tu pode estar maleficiando todo um movimento que em prol do salvamento da Terra da... Tem algumas teorias da conspiração que parece que, tipo, tem um interesse por trás, saca? A Terra plana eu não vejo isso. Por exemplo, o aquecimento global, faz sentido que algumas empresas gigantes É, defendam que não existe aquecimento global, porque simplesmente eles não vão precisar utilizar filtros e, enfim, métodos que encareçam a produção deles e diminuam o lucro, no caso. lucro. Sim, Mas a sim. Terra plana não faz Mas eu sentido acho nenhum. que mesmo sem ter essas teorias, eles continuariam fazendo do jeito que querem, porque ninguém tem poder para parar essas empresas. Complicado mesmo. Esse é o rolê, tá ligado? Tu fica à mercê, tipo, quando tu entra nessa coisa de teoria da conspiração, quando, tipo, se tu acredita,
quando tu acha que todo mundo tá tentando te enganar, fudeu, entendeu? Porque, tipo, deve existir alguma coisa, as pessoas tentando nos enganar, mas isso a gente nunca vai descobrir, entendeu? Não é... O que estão tentando nos enganar não é que a Terra é plana, não é que o aquecimento global não exista, deve ser algo muito pior, na realidade, para nós Eu como entendi o cidadão. ponto do Matheus, mas eu acho que a questão é, tipo, não é que eles querem, por exemplo, dizer que o aquecimento global não existe, tipo, só para eles poderem cometer irregularidades, mas ao mesmo tempo eles legitimam o que eles estão fazendo, tipo, não tem problema. Não. Porque se a Sim. galera não acredita no aquecimento global, a opinião pública vai condenar essas empresas, sabe? Até uma visão comercial ajudaria eles pra dizer que eles não estão fazendo o errado com o meio ambiente. So when you looked at the planet, what did it look like? It looks round, folks. Aí eu quero Sim. falar do mito, do guru. O famoso Pai Olavo- da teoria da Olavo conspiração. do Carvalho. Olavo do Carvalho? Não, de Carvalho. Do Quase. Carvalho, cara. Do caralho, cara. Olavo de caralho. Ai, velho. O mito, né, cara? O Cara. berço das teorias conspiracionistas do Brasil. Mas eu acho que ele entrou nessa onda, não sei se ele criou todas. Com Tipo, certeza não, não. lógico que ele não criou todas, né, mas... tipo, uma que é muito antiga, o bagulho da Pepsi com fetos abortados. Eu acho que ele tipo, não tem é um nem negócio- capacidade pra criar, né? É um bagulho muito de tia, tá ligado? Que compartilha no WhatsApp que a Pepsi tá sendo com fetos abortados, tá ligado? Cara, é tipo, eu vejo essas coisas e aplico Aristóteles, cara. Por que que eles fariam isso, Por que cara? seria rentável pra empresa fazer com fetos abortados? Ou tipo, por que que tinha rato na Coca? Por que que eles pegariam um rato e colocariam na Coca? Não, isso podia Ou ser aquele- alguma falha de produção, né? Tipo, É, Eles adoram classificar as coisas como se tem uma grande conspiração pra fazer as pessoas morrerem. sim. No caso Ah, das mas- vacinas, sei lá, diminuir a população, não sei o quê. É, Uma da coisa vacina, totalmente fora né? de sentido. Da vacina, nesse caso, entra nisso. Não, mas a da vacina, então, o governo, ele controla basicamente tudo que chega em nós. Tipo, bebida, comida. Por que ele colocaria especificamente na vacina e não em outras coisas? Não faz e por sentido que que ele nenhum. queria as pessoas autistas, cara? Por quê? É uma pessoa menos pra trabalhar Cara, Uma pessoa seria- menos pra render imposto pro Estado, né? pro Estado, né? Não, eu faz acho que deve ter coisas que... Deve ter teorias da conspiração que não são tão famosas, que elas devem ter... Tipo, tem algumas que tem um fundo de verdade, pelo menos. o maior rolê é que a galera não entende que as doenças só encontram a cura pra ela quando querem que encontre a cura. Quando tem o investimento, sabem que vai ter dinheiro. E a galera nisso se confunde e acha que não querem achar cura. Como se isso não rendesse dinheiro, né? Porque tem um tipo de hepatite que agora eu não lembro. Que, tipo, tem um medicamento de cura que custa, sei lá, $30 mil, saca? Então, tipo, Uhum. eles ganham um dinheiro Sim. absurdo com isso, cara. Não é tipo, eles não querem encontrar porque eles ganham muito mais com o tratamento. Ganham o caralho, velho. Quem porque eles achasse a botam cura pro pra- câncer ia ficar muito rico, velho. Mas eles podem colocar o dinheiro que eles quiserem, tá ligado? Se eles quiserem botar $100 mil por um comprimido, eles podem. Foda-se. Aí, Tá ligado? Ou indústria farmacêutica, tipo, eu acho que é a mais filha da puta das indústrias. Porque, tipo, tu tá lidando com vidas, basicamente. Eu sei lá, eu acho que é complicado dizer isso, porque eu acho que toda a indústria lida com a vida das pessoas. Até mesmo com os seus funcionários e coisas assim, velho. Tipo, o É jeito que complicado. funciona o capitalismo é meio que oprimindo os que não têm condições. O problema não é, na realidade, o sistema, o problema não é a forma que é aplicado, o problema é o ser humano, né? Na realidade, isso que a gente consegue concluir com tudo isso. Tipo, falam que o comunismo não funciona. Na prática deve funcionar, porra, deve ser perfeito. Mas, É porra, verdade. Até o anarcocapitalismo deve funcionar na prática. deve funcionar na prática, né? Não, velho, só que, tipo, o rolê é que isso é utópico, velho. O ser humano é todo defeituoso, não dá pra botar fé que ele vai ceder as coisas do egoísmo dele pra ajudar os outros. Só queria me reiterar aqui que o anarcocapitalismo não funciona, tá? Eu não disse isso. Deixar claro que não funciona. Cara, no presídio, não. Mano, o presídio, os caras totalmente queriam errado, do tá ligado? Estado. Mano, não tem como tu olhar pro Brasil na merda que tá. Falar assim, não, a gente não precisa de Estado. Foda-se. PNA, princípio de não agressão. Não precisa de polícia, nada. A galera vai saber que não precisa agredir ninguém. Tipo, seja psicologicamente, fisicamente, economicamente. Não, e mesmo do aquecimento global puxando pra isso, velho, o anarcocapitalismo não ia funcionar. Tipo, aconteceu um desastre num lugar e não ia mudar nada, porque esse desastre não ia ser punido e quem tá do outro lado do mundo ia fazer a mesma coisa porque não ia, tipo, afetar a produção deles, isso.
E o fato Mas eu tava- deles ignorarem grande parte da produção, da produção acadêmica, econômica, porque eles falam eles seguem a praxeologia, que tipo, é só efeitos práticos, que existem coisas na economia que não tem como avaliar, porque são, sei lá, inúmeros fatores. Aí, tipo, praticamente desclassifica um monte de estudos que falam que salário mínimo é importante, não sei o quê. Sim. É que as pessoas falam, tipo, eles pegam um exemplo da vida deles, por exemplo, tipo, esse negócio do salário mínimo. Eles falam, não, mas teve uma empregada que não conseguiu trabalhar só por causa do salário mínimo. E eles desconsideram milhares de pessoas que trabalharam como escravos se não existisse salário mínimo, tá ligado? Tendência anedótica, né? A galera usa um caso e generaliza como se fosse tudo assim. E acho que a teoria da conspiração, de certa forma, é isso também. Tipo, uma Sim. maneira simplista de ver o mundo, tipo, eu olho o horizonte e parece plano, logo a Terra é plana, tá ligado? É que todas as teorias da conspiração são construídas, tipo, em cima de falácias, por assim dizer, porque eles generalizam, eles veem, por exemplo, a da vacina, eles confundem causa e correlação, que a causa do autismo não é as vacinas, é correlacionado o tempo com que as pessoas são vacinadas e que manifestam sintomas de autismo. Sim. Eu acho que o problema é quando a teoria da conspiração começa a afetar a vida das outras pessoas, ou da própria pessoa que acredita. Por exemplo, quando um pai, uma mãe deixa de vacinar o seu filho por causa que acredita numa teoria da Não, isso é conspiração. absurdo. Isso é muito Não, isso... perigoso. Na realidade, eu acho que sim, o pai e a mãe vão ter controle a respeito do próprio filho. Mas no momento em que ele vai pegar uma doença e poder propagar para as outras pessoas da sociedade, tipo, ele tá completamente errado, entendeu? Deveria ser obrigatório. Aí que tá. Cara, o rolê é que tem pessoas que não podem tomar certas vacinas porque tem, por exemplo, alergia à vacina. E se elas tomarem, Sim, elas sim. morrem. Mas E isso é daí, um... tipo, Não, então, mas daí, tipo, essa pessoa não pode tomar a vacina. E daí a outra que poderia tomar para não contrair a doença, não toma, pega a doença e passa para essa pessoa que não podia tomar. So when you looked at the planet, what did it look like? It looks round, folks. 2019, teremos carros voadores, a Terra é plana. Mas, tipo, o que eu lembro que quando tu é menor, né? Tipo, lá em 2010 a gente era todo, tipo, o Brasil como um país emergente. A gente pensava que o futuro ia ser, tipo, brilhante. Pensava que o Brasil tava numa crescente para se tornar uma nação de primeiro mundo, né? Por mais que o termo de nação de primeiro mundo esteja ultrapassado. Mas, tipo, eu pelo menos tinha essa esperança. Mas agora minha esperança é que a gente vai... Minha esperança não, mas minha visão pro Brasil é que vai cada vez mais pra merda. Tu não vê nada de bom acontecendo aqui? Eu tenho No essa quesito, tipo, impressão. econômico, social... Parece que, tipo, tudo é só um desmonte, é só desfazer as coisas, não tá construindo um futuro melhor, saca? É só, desfazer as universidades federais, desfazer a pesquisa no Brasil. Proteção ambiental? Foda-se, vamos explorar essa porra. Desculpa a É terminologia que aí. não tem uma sensação de unidade no Brasil. Não é nem coisa de ser nacionalista, por assim dizer, mas não tem, tipo, uma unidade. As pessoas aqui do Rio Grande do Sul não vão se ter empatia com as pessoas do Norte, Nordeste, porque é uma situação muito diferente. Acaba que essa falta de unidade não tem daí tira um objetivo em comum de todos os brasileiros. Sim. Mas eu acho que nem aqui nem aqui no Rio Grande do Sul tu consegue ver isso, né? Tipo, nem todos os gaúchos lutam pelos direitos um dos outros, entendeu? É muito. Até aqui mesmo é polarizado, entendeu? Eu penso que a escola de Chicago criou uma terminologia que é subculturas, mas não é no sentido de cultura inferior, é no sentido de que dentro de uma cultura grande existem culturas menores, saca? Que compõem Sim. essa cultura maior. E eu sinto que as pessoas muito se diferenciam em pequenos grupos também dentro da própria sociedade. Sei lá, eu sou classe média, eu defendo o meu interesse. É que eu acho que o foda do ser humano é que a razão que ele vai defender algo é sempre de um modo egoísta, né? Já teve mesmo quando tu faz algo, mesmo quando a pessoa é altruísta, ela vai estar defendendo o interesse do outro em prol dela se sentir melhor. Então não tem como tu fazer nada no... Não, na realidade vai ter, mas tipo, 90% das nossas ações vão ser de uma forma egoísta, que vai ser tipo em prol do nosso bem, mesmo que tu esteja ajudando alguém. Mas o maior problema é que, tipo, tu conseguiria não manipular, mas, tipo, mudar a opinião de uma pessoa conversando com ela. Mas hoje em dia a opinião é meio, tipo, time de futebol. Tu tem o teu e não troca. E fica nisso. Eu tava pensando nisso, principalmente a respeito da religião, né, que é um negócio que a gurizada defende fielmente. Por exemplo, se, digamos assim, das religiões
mais mainstream, assim, né? Que é tem o cristianismo, o islamismo, o judaísmo. Se, por exemplo, descesse o profeta de uma religião que não fosse o cristianismo, os cristãos não iam acreditar na religião ainda assim. É fake Mesmo news. eles iam olhar, sei lá, se descesse. Quem? É Mohamed, né? Que desceria no islamismo. Não, sei lá, Não dane-se, o sei, não profeta sei. deles. O profeta deles descesse lá, o gurizada fala, não, não, deve ser alguma coisa comunista do Jorge O Soros. profeta deles é o Mohamed, o Maomé, né? Mas eu não sei se ele não foi O problema é que Ah, eles acreditam, tipo, que não pode nem orar pro profeta, só pra lá, entendeu? Não sei bem, eu não conheço, não tenho é mais conhecimento pra falar. complicado, mas tipo. Velho, mas foi mais ou menos o que aconteceu, tipo, com Jesus. Não é muito prova que Jesus era um profeta. Ele existiu, mas não é prova que ele era um profeta, mas o cristianismo nasceu e as pessoas judias viam Jesus e mesmo assim continuavam acreditando no judaísmo. Sim, não, Então acho que mesmo que viesse um profeta que pra Terra não não, deixaria todo mundo no mesmo lado, por é, assim dizer. e até hoje, tipo, no judaísmo, Jesus achou baita de um bosta, velho. No judaísmo ortodoxo. Tipo, a gurizada não vai muito com a dele. Eu não sei muito. Eu sei que, em teoria, eles não esperam um profeta, e isso que é a maior diferença deles pro cristianismo. Só que, tipo, eles não sabem quem é, né? Tem um esquema assim. É. Duas coisas só que eu queria comentar de antes. Que uma é que o Matheus falou que a galera não é unida, e não só não é unida, como parece que dentro desses grupos eles são incoerentes. Por exemplo, eu sou conservador e sou liberal ao mesmo tempo. Ah, pra questão do armamento eu sou liberal. Pra questão das drogas eu sou conservador. Tipo, minha opinião não tem uma ideologia definida. Eu adequo ela com o que me convém, com o que me interessa, sabe? Ou, tipo, tem ideologias, assim, da época soviética que algum conservador hoje em dia concordaria. Só que o Bolsonaro fala que a gente tem que, como é que fala, odiar o comunismo que custar, entendeu? E tem ideologias liberais que pegam mais pro lado de esquerda, só que, tipo, o cara se diz liberal, mas foda-se aquelas ideologias. O cara é conservador a favor do desmatamento da floresta amazônica, e o cara que é dito de esquerda, comunista, tava dando retweet em propaganda de banco. Como isso é possível? Os lados são tão mal. Edmund Burke e Marx devem estar chorando agora no túmulo. Não, mas hoje em dia a gente não tem nenhuma representação boa do que foi dos movimentos criados, eu acho. Imagina o Adam Smith aqui vendo o capitalismo hoje em dia, o cara ia vomitar, tá ligado? Mano, eu acho que o Marx, se ele nascesse hoje, ele não seria comunista. Essa é a minha teoria. O Marx, ele criou assim, praticamente, o comunismo, mas ele não previu o que ia acontecer de verdade. Ele tentou prever, errou miseravelmente, e daí, tipo, os resquícios do que tiraram das experiências comunistas hoje em dia é defendido. Eu não acho que seria uma ideologia que daria certo, mas assim, tem um argumento seria que as pessoas falam assim, não, já foi aplicado e não deu certo. Eu acho que o fato de não dar certo não pode, tipo, teve outros fatores que fizeram não dar certo, entendeu? Não teve como, tipo, dizer que foi aplicado porque o comunismo é a ausência de Estado, né? E nem desse chegou nesse ponto, tá ligado? Claro, Não, tu mas pode assim, criticar a forma que foi feito o socialismo soviético, por exemplo, que era um Estado totalitário, unipartidário, enfim. é que hoje em dia a sociedade é pautada, tipo, se um país tá bem ou não, no crescimento do PIB, né? E, tipo, um país socialista, ele não vai crescer o PIB dele, né? Porque tu não vai ter incentivo das pessoas venderem, comprarem, e a economia vai girar, em teoria. Mas mesmo hoje em dia no capitalismo, essa ideia de que o PIB representa o crescimento tem que acabar, porque Sim. não é só apenas isso que representa quanto um país melhorou. O Brasil, se dobrar o PIB dele, provavelmente vai continuar sendo um país de bosta, porque Desigualdade a social. ideologia dele é ruim. Merda. Ó, a China, cara. A China se industrializou, tipo, tem um PIB consideravelmente alto, mas a população vive uma merda. Trabalha, tipo, trabalho A Rússia escravo, tá é um ligado? dos países que mais tem bilionários, só que adianta essa desigualdade social. Olha o PIB de São Paulo, porra, é enorme, tá ligado? Só que tá na mão dos mais ricos, entendeu? Só que isso não. Não, e o Rolandinho falando naquele Flow Podcast lá, tipo, essa industrialização e o crescimento do PIB ser dado como uma coisa positiva é absurdo, entendeu? Porque só quer dizer que tu tá dando, que tu tá produzindo e as pessoas estão consumindo. Só que, tipo, tu consumir algo, tu comprar algo, não vai te deixar, tipo, necessariamente feliz. E a tendência da sociedade é as pessoas cada vez produzir mais e comprar mais. Só que a gente não precisa de tanto quanto a gente vem comprando, né? Como se consumismo fosse qualidade de vida. E não é É, assim, né? Depende, sim. independente seja felicidade, enfim, são vários aspectos, não é o fato de comprar que vai me deixar ter uma vida melhor.
O fogo é que a sociedade foi pautada num jeito, tipo, muito errado, né? Mas eu acho que o ser humano não foi uma merda que Deus fez, tá ligado? Ele tem que fazer uma versão updateada de nós e tentar de novo, tá ligado? Ele fez o dinossauro, não deu certo. Fez um pouco Try evoluído, again. também não deu certo. Agora faz um terceiro aí, vamos ver se dá certo. Você falou do dinossauro, eu lembrei daquele meme lá, da Terra plana, que meteoro cai na borda da Terra plana e joga o dinossauro pra fora. Jogos de dinossauro, né? Muito bom, muito bom. So when you looked at the planet, what did it look like? It looks round, folks. Tem os problemas históricos também, a gente nem comentou, né? Nazismo de esquerda. Se é que isso pode... Acho que, não sei se isso entra como uma teoria da conspiração, né? Mas acho que mais um revisionismo histórico, sei lá. Não, e isso é pior ainda, na realidade. As pessoas falam que o Holocausto não aconteceu. Deixaram as ruínas dos campos de concentração justamente para nunca mais existir nazista no mundo, e hoje em dia existem neonazistas pelo mundo inteiro. Sim. É Não, impressionante, engraçado né, que velho, a humanidade. existe todo. Eu vi uma notícia que a supremacia branca é o grupo terrorista com mais mortes, que mais mata no mundo. E tu vê que isso não é tão noticiado assim, né? É, Tipo, o terrorismo islâmico é noticiado pra caramba, né? pra caramba, né? Não, os caras vão lá e explodem 100 mil na guerra do Iraque, tranquilo. Daí, tipo, 20 por um grupo terrorista, e daí é a maior noticiação, né? É meio. Eu vi um gráfico bem interessante que era tipo o que a mídia noticia das mortes e o maior índice de mortes. E, tipo, a maioria era ataque cardíaco, câncer. E, tipo, uma partezinha ínfima, 0,00 alguma coisa por cento, que era por terrorismo. E na porcentagem de como a mídia anuncia, acho que era só dos Estados Unidos, se eu não me engano, esse gráfico. Era Assim. absurdamente maior a porcentagem de notícias sobre Mas o uma coisa, terrorismo, ao invés de questões de saúde que as pessoas estão morrendo mais. Sabe? uma coisa que o Brasil tinha que tá perdendo, que os Estados Unidos não tem, tipo, at all, assim, é criticar a postura do governo perante, tipo, como ele se porta na geopolítica. Porque os Estados Unidos, não importa o que eles fazem, se eles entrarem num país de terceiro mundo e explodirem o país, não deixar nada vivo, o cidadão americano fala, fez certo. Ele vai falar Autocrítica, isso, né? tá ligado? O brasileiro, tipo, a primeira coisa que o brasileiro vai fazer é criticar o próprio o governo. Eu acho que isso é uma questão por causa da mídia americana também, que eles sempre demonstraram o governo como defensor do baluarte da democracia. Quando a gente que é de fora, a gente vê que não é bem assim, né? Não é. E lá eles também defendem uma coisa de herói. Os Estados Unidos é o herói do mundo que vai salvar todas as nações. Desde o Destino praticamente. Manifesto, né, cara? Eles são guiados por Deus pra ocupar aquela terra. Sim, a mulher lá falava, quando eu fiz o intercâmbio, a mulher falava que quando os ingleses chegaram nos Estados Unidos, eles viam os ingleses como Deus. Então, tipo, como se eles fossem, como se tudo isso fosse destino divino. Tipo, porra, os caras mataram todo mundo aqui na América, tá ligado? Que porra de destino divino é esse? Porra. So when you looked at the planet, what did it look like? It looks round, folks. A religião overall é meio antigo, por assim dizer, desatualizado. E hoje em dia essa visão desatualizada está crescendo por algum motivo. Ao invés de renovarem a religião para se encaixar, entre aspas, ela na ciência, para ela não tentar mais competir com a ciência, a galera tenta explicar o mundo com a religião, como se Deus tivesse feito tudo e tudo acontece por causa de Deus. Não, isso. Mas né, é que a questão é, quando tu tá. Eu acho que é menos pior a religião do que as outras, tipo, as pseudociências que acabam usando a ciência para explicar um bagulho que não é científico. Porque a religião, no momento que tu coloca Deus, tipo, deveria ter um bagulho assim. Tá, tu quer acreditar em Deus, beleza, mas a gente continua fazendo a pesquisa científica aqui. Fica na tua, a gente fica na nossa, e acabou por aí. Eu vejo a religião muito mais como, tipo, um bagulho pra tu se entender consigo mesmo, assim, ter um motivo na vida. Que a religião, o certo da religião, entre aspas, seria não tentar competir com a ciência. Ser, tipo, um bagulho mais espiritual pra tu ficar bem consigo mesmo. Mas hoje em dia a religião tá voltando a tempos, tipo, de que a religião tá certa e a ciência não funciona. Mas assim, isso foi perpetuado por tanto tempo, né? Tem uma importância na nossa sociedade, queiramos nós ou não, né? Mas. Sim, eu entendo o quão importante é a religião, mas eu acho errado a religião tentar tomar um lugar que já não é dela. Mas as pessoas estão dando à religião esse espaço. Nenhum pastor evangélico tá falando, não. Assim, tipo, ele fala, mas quem tá dando esse poder são as pessoas que seguem fielmente aquilo. Entendeu? Sim. Eu vi uma pesquisa sobre isso essa semana, da Wellcome Global Monitor 2018.
Eu vi essa pesquisa essa semana, né? Mas é do ano passado a pesquisa. Que fizeram com 140 mil pessoas em 144 países e mostrou que 35% dos brasileiros desconfiam da ciência e que um em cada quatro acredita na produção científica não contribui para o país. Meu Deus, isso é E triste. foi isso que foi perpetuado quando tiraram investimento das áreas de pesquisa. Porque a galera não entende, ela acha que a agricultura sustenta o país, mas, por exemplo, o poder plantar qualquer coisa, entre aspas, em todo o Brasil é só por causa da ciência, porque alguém descobriu uma fórmula para sementes funcionarem em mais de um lugar. Mas a gente só tá se alimentando até hoje por causa da ciência, por causa que teve não sei o que o cara era, um físico, algo do gênero, assim, que ele fez um cálculo, ele viu que o alimento para a sociedade ia acabar em 2000. E daí com a tecnologia de transgênico, essas coisas, assim, conseguiu perpetuar por muito mais tempo. E hoje em dia, tipo, o alimento não é um problema. O alimento é mal, tipo, tem gente que passa fome porque o alimento é mal distribuído. Mas a gente consegue se alimentar por gerações. Tá falando da teoria malthusiana, né? Que o cara falava que o alimento crescia em PA e as pessoas cresciam em PG. Tem até hoje os neo-malthusianos que ainda falam que, claro, que eles deram uma repaginada na teoria, né? Falam que ainda não será suficiente alimentos, enfim. É que uma coisa que eu tinha pra mim é que a religião tava decrescendo muito, principalmente no Brasil, mas eu tinha uma visão muito rasa a respeito da sociedade. Tem muito, é por causa que na minha turma, desde do fundamental até no ensino médio, eu diria que tipo 80% era ou não tinha religião ou era ateu. Mas isso era uma visão muito rasa que eu tinha da sociedade, porque tipo, em Escola outros, particular é um meio É. mais elitista também, né? tipo, não que fosse a melhor coisa do mundo, não era uma escola de São Paulo de 12 mil reais por mês, né? Mas tipo, Claro, claro. Mas é que já é um ambiente selecionado, né? isso que é o triste, tá ligado? Tipo, tu não precisa ser muito inteligente pra estar numa faixa muito superior da sociedade perante, tipo, A o maioria. senso comum, né? E aí, tipo, esse é o rolê, eu acho que se a pessoa tem o mínimo de condição, tu não pode pagar um negócio, tipo, que é completamente estúpido, né? E eu acho que a maioria das pessoas que são terraplanistas, na teoria com qualquer teoria da conspiração que seja absurda, são pessoas que, na realidade, têm condição de estudar. Tipo, tem gente, mano, o cara tem faculdade e acredita que o aquecimento global não existe. Que é alguma coisa globalista, marxista. Os Os caras, cientistas, mano, professores falharam, né? Acredito que, ao mesmo tempo, é parte disso, eu acho que é culpa dos cientistas, no sentido que falta uma comunicação com a população. Que uma vez parece que só tinha jornal, enfim, as pessoas acreditavam porque elas iam lá, o cientista falou, é verdade. Hoje tem tantas mídias que propagam mentiras que as pessoas acreditam nas mentiras também. Mas ao mesmo tempo eu entendo que o cientista, ele tá preocupado com a pesquisa dele, ele não tem tempo pra ficar refutando, entre aspas, qualquer teoria da conspiração que apareça, seja a Terra plana. Ele fala, cara, eu já tô fazendo, sei lá, pós-doutorado, eu vou ficar parando pra explicar a dúvida X que a Terra plana, que a Terra não é plana. Um bagulho sim, mas a absurdo, assim. comunidade de cientistas aqui no Brasil é muito. Tipo, já bem. Quem é muito inteligente, os caras mandam pra fora, sabe? Porque não tem um incentivo tão grande aqui no Brasil quanto tem em Não, país. nem mandam, né, cara? Eles roubam daqui as pessoas, os melhores na ciência. Tem méritos que o Brasil tem na história, tipo o Santos Dumont ser brasileiro e os caras da França falando que ele é francês. Mas vai tomar no cu, tá ligado? Quão absurdo é isso? Tipo, falta de investimento em educação, sabe? Tem países que. Mano, o Brasil é o país com mais potencial que desperdiça tudo. Tipo, isso é true, tá ligado? Isso decepciona o cara de pensar. O Brasil tinha tudo pra ser uma potência, né, cara? Se for analisar. É que o brasileiro herdou de Portugal as decisões ruins, porque Portugal fazia umas decisões boas e outras horríveis, Pô, os caras. e os brasileiros herdaram só as decisões O horríveis. Brasil se ferrou por ser uma colônia, né, basicamente. É. A Não, maioria mas das ser uma colônias. colônia não é o maior problema de todos, porque tem países decentes que foram colônias. E colônias já são melhor, outras colônias já são melhor que o Brasil. Usando a terminologia marxista, né, que era uma colônia de exploração. Sim. Não, mas é que, é que assim, não, na realidade, mas é que as colônias ditas boas hoje, que, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, são, por exemplo, são ingleses e os caras foram lá pra morar, eles não foram pra explorar que nem os portugueses foram aqui. Não, eles foram para explorar, só não tinha nada. Não Só tinha que, nada. por exemplo, mesmo o Chile, cara, que é um lugar muito próximo daqui, ele foi explorado e hoje em dia a situação lá é overall melhor que aqui. Claro, a culpa não dá pra culpar só a parte de colonização, até porque é um ciclo, né? É um histórico de decisões ruins do Brasil. Ah, sim. Mas começou lá. Até na Ásia, o Japão estava muito mal depois da Segunda Guerra e agora é um país muito top.
E até a Coreia, que não é o Japão, mas a Coreia do Sul, eles melhoraram muito e estavam numa situação tão ruim quanto pior, tipo, que o Brasil, Mas acho que isso foi muito, antes da reestruturação. não foi muito por Guerra Fria, a situação da Coreia do Sul, porque os Estados Unidos queriam mostrar que era melhor naquela época. E como eles... Não, cara, mas não foi só, tipo, dinheiro que fez eles melhorarem. Eles mudaram, tipo, a cultura do país, praticamente. E eles viram como o Japão estava evoluindo, apostando em educação, e eles meio que tentaram copiar. Mas, por exemplo, os países da Europa, acho que eles não têm mérito de serem ricos. Primeiro que teve toda a exploração na América, Portugal, Espanha, Inglaterra aí também. E depois teve o Plano Marshall, que eles ganharam uma puta grana dos Estados Unidos. Então, tipo... Não, mérito eles não têm, tipo, por isso que eu não comparo o Brasil com eles. Mas mesmo alguns países da Europa tiveram algumas decisões pontuais bem melhores que o Brasil. Mas querendo ou não, lógico. também quem faz o próprio país são as pessoas, né? Não no sentido nesse sentido de riqueza, que óbvio que a gente sabe que houve muita exploração, né? Dos países europeus, Estados Unidos também. Mas, tipo, por exemplo, na Coreia do Sul, eu acho que é uma diferença, no Japão também, tem uma diferença de mentalidade pro brasileiro, né? Parece que as pessoas, que elas querem, claro que eu tô falando assim, em termos gerais, generalização, né? Mas Sim. que elas querem construir um país melhor para seus descendentes. É uma visão diferente do brasileiro. Eu acho que ainda tem muito enraizado na nossa cultura, não só o racismo, que é um problema estrutural, mas também a questão do jeitinho brasileiro, a corrupção como uma coisa bonita, sabe? Isso vem muito do meio, né? Porque tem pessoas que podem pegar um cara corrupto aqui, se ele for uma cultura mais avançada, assim, que é realmente feio tu fazer algo, por exemplo, tu fura fila, vai ser algo que vai ser julgado pelas outras pessoas, entendeu? Aqui no Brasil é enaltecido. E a pessoa, eu acho que a tendência dela é mudar. Eu acho que existem pessoas ruins, mas em todos os lugares do mundo. O Brasil, o problema é que aqui elas são enaltecidas, nos outros lugares elas são julgadas, né? Esse que é o... Mas é isso que eu falo, mesmo na Coreia e no Japão, cara, que é os exemplos, eles melhoraram, e essas coisas deles não foram só, tipo, só na educação, eles mudaram a mentalidade deles pra essa, tipo, de ser honesto é uma coisa boa, sabe? Aí que Mas tá, hoje a pessoa não corrupto. precisa nem ser julgada pelas outras, saca? Ela mesma individualmente Sim. sabe que é errado. Ela não, Uhum. isso eu acho que é uma questão da educação. Porque eu não preciso. É a mesma coisa. Tem que punir o bando de bandido, não sei o que, não sei o que. Tá, isso não vai resolver o problema. Vamos cara investir na fazem É que o educação. problema tá muito mais arraigado nas pessoas do que, tipo, só nos bandidos. Mesmo na classe mais alta e coisa, tu tirar vantagem dos outros é uma coisa boa, entre Até porque o aspas. Brasil já aprende muito, né, cara? Sim. É que também prender aqui, tendo em vista o sistema carcerário, não é algo tão positivo assim. É mais soldado pra uma facção, né, cara? Então, tipo, o cara vai pro presídio e só se... É a Ele escola só... do crime, né? É, Cara, basicamente. o maior problema é que, tipo, é muito complicado, porque daí, lá no Cortiço, o cara já falava que tava crescendo o número de pessoas em volta das cidades, e que estavam começando as favelas de hoje. E daí essas favelas acabaram tendo muita gente em más condições, que criou muitas pessoas de má índole, por assim dizer. E daí, tipo, muitas pessoas foram presas, e daí agora já tem uma corrupção, não só dessas pessoas com renda mais baixa, que moram nessa situação mais precária, mas também na polícia em geral, cara. Sim. Isso é muito complicado de corrigir, porque a polícia já não é um meio, tipo, honesto. É um rolê que eles têm que fazer jogadas pra conseguir manter os presos na cadeia, essas Não coisas. sou miliciano, tá ok? Não, mas é que é triste, né? Tipo, tu vi, né, tem muitas pessoas, né, que o Bolsonaro defendeu, dar mais poder policial e, tipo, e prender todo mundo e foda-se, entendeu? Vagabundo tem que ir pro presídio. Mas as pessoas não, acho que não tem uma visão de como é o sistema carcerário e de segurança pública do Brasil, que é uma bosta, tá ligado? Tipo, eu concordo plenamente, tipo, se fosse adotar um sistema que nem nos Estados Unidos, eu sou o primeiro a assinar embaixo, sabe? Quem fez ser punido da pior forma possível. Só que tanta corrupção que tem no nosso sistema, é inviável isso, sabe? É por isso que eu falo que é inviável, cara. Porque como a corrupção já chegou até nos policiais, cara. Se um policial, tipo, achar que tu não é uma pessoa boa, por assim dizer, na visão dele. E daí, tipo, tu vai preso, e daí tu é punido severamente por isso, por exemplo. Sim. Prisão com pena de morte. E é Mas muito tem mais coisas... Velho, tu vai se fuder por um bagulho que tu nem fez e por causa que o sistema já é corrupto.
Mas é que tem coisas assim, tipo, na legislação que tu poderia mudar. Só aquele negócio de não partir da interpretação do policial, se o cara é criminoso, se o cara é usuário ou traficante, já tiraria muita gente inocente do presídio. É ridículo, o cara, você pega com, sei lá, 3 gramas de maconha e vai pro presídio. E o cara que pega com não sei quantos quilos é solto, entendeu? Aí ele Cara, vai é pro que o rolê é que não presídio com funciona. facções gigantes e lá pra sobreviver lá dentro ele tem que se aderir e vira um criminoso mesmo, tá ligado? O usuário. por exemplo. Cara, mas já tá tão zoado esse treco de ser usuário, traficante, que, tipo, pessoas que não são nem usuários nem traficantes, os caras sabotam eles, colocando coisa na mochila, e o cara se fode por isso. Os próprios policiais indiciam o cara e eles fazem o cara ser punido. E daí isso é muito complicado. E daí, por exemplo, teve o caso daquele cara que carregava um monte de droga, e a mãe dele acho que era deputada, alguma coisa assim, e ele ficou tipo um dia na cadeia. E foi embora. E o cara que foi pego com um bagulho de pinho-sol, tá ligado? Não, é que ela não tem como. Ficou preso por anos, né? Sim, velho. Não, e o negócio lá do cara que foi fuzilado pelos militares até hoje não deu nada da notícia, sabe? As pessoas esquecem eventualmente, Cara, sabe? é que eu Não tem critico racismo muito no a Brasil. ditadura de 64, cara, por isso. A ditadura de 64 tem uma boa parcela de culpa em como a corrupção chegou na polícia. Com certeza. Porque lá eles ganharam tanto poder que eles achavam que aquilo lá era certo. Mas aquilo lá, na real, não era nem privilégio, era Não só polícia, né? uma Empreiteira também. atrocidade. É. O Odebrecht já Sim. E daí, começou lá, né? tipo, mas o Brasil, tá fadado ao fracasso. Tem pessoas que desde o Império estão no poder e as famílias perpetuam no poder porque sim, tá Eu tenho um ligado? pouco dessa visão Então. pessimista também. Às vezes eu olho pro mundo e não consigo ter esperança, saca? Não só pro Brasil, velho. Eu acho que o que a gente pode fazer com cidadãos é, tipo, lógico, se tu trabalhar aqui no Brasil, tu consegue ter uma vida digna, entendeu? Comparado que tem país que não importa o que tu faz. Tu nasce, mano, na Nigéria, não importa o que tu fazer, tu vai ser mal sucedido, sabe? Mal sucedido não, tu vai passar fome até. Mas aqui no Tem Brasil, pelo chance. menos, trabalhar, tu consegue ter, no mínimo, uma vida digna. Mas. É que o rolê é que, tipo, o rolê é que todo problema ele só existe porque ele é muito complexo. E essa complexidade deixa difícil de corrigir ele. E eu acho que o Brasil, ele é muito complexo. Por exemplo, o mundo tá uma merda, mas pelo menos tem alguns países decentes, que, tipo, o sociais-democracia e tal, são bons para a maioria das pessoas viverem. Só que lugares como o Brasil, velho, é um programa tão arraigado na sociedade, velho, que eu não vejo mais solução, velho. E como o povo ainda é muito, sei lá, acomodado com a situação, velho, é muito difícil corrigir isso. E você falou da questão que os problemas são complexos, né? Parece que a galera não consegue entender isso, né, velho? Parece que eles querem ter uma resposta super simples pra tudo. Por exemplo, o feminicídio é um problema no Brasil. As mulheres são mortas pelo fato de serem mulheres. Vamos construir então, vamos desmistificar esse sistema machista, sei lá. Vamos introduzir na escola uma disciplina ligada à ética, ao respeito, sei lá o quê. Não, vamos dar arma pras mulheres. Simples, acabou o problema, tá ligado? Se, Resposta É que simples questão- pra problemas complexos, no caso. É aquela coisa da pessoa Sim. pegar um exemplo da vida dela e taxar como regra, né? Porque a gente vê, tipo, o nosso meio, que é a parte rasa e superficial da sociedade, mano, lógico, a mulher tem alguns direitos que ela não tem, mas em grande parte, tipo, ela não sofre como cidadã. Mas, tipo, na favela, tem mulher que apanha do marido, tipo, todo dia e não pode se separar porque não vai ter renda, entendeu? Porque tem empresa que não contrata a mulher, nunca vai conseguir emprego porque ela pode vir a ficar grávida, entendeu? Tem vários problemas que realmente estão incrustados na sociedade. Só que essas pessoas não veem. E daí acabam lutando contra um movimento que, em teoria, seria para lutar para essas pessoas e acaba não lutando porque as pessoas que estão no poder desse movimento acabam lutando também por coisas, no meu ver, superficiais. O feminismo em geral ficou mal visto pela sociedade por causa de uma minoria zoada que dá uma má impressão sobre o movimento inteiro. E isso é muito usado, porque não importa o que é o movimento, importa que as pessoas vão ver dele. Se as Exato. pessoas estão vendo a parte ruim, cara, eles não vão apoiar isso. Então E selecionando. daí isso complica
Isso complica a resolução do problema ainda mais. Mas mesmo a parte dita boa, assim, né? Segundo a nossa visão, cara, eu lembro da minha turma lá, tipo, tinha uma guria, assim, que eu conseguia ver que ela tinha os ideais, que ela realmente lutava por igualdade de gêneros. Tem muita gente que ela tá no movimento só porque, tipo, um bagulho meio time de futebol. Tá todo mundo torcendo, eu vou torcer também, entendeu? Tipo, ela não sabe muito pelo que tá lutando, ela vai lá pra falar por algumas coisas e acaba não falando merda, entendeu? Tem tudo, né? E acaba denegrindo, tipo, não é tipo aquela feminista, sei lá, pintada e fica reclamando com todo mundo. Não é tipo o que a direita reacionária de hoje em dia fica reclamando. Ao mesmo tempo que Tipo, tem um monte de meninas feministas que não se declaram, né? Tipo, eu sou a favor da igualdade de gênero, mas não, eu não sou feminista, porque eu vejo que as feministas, sei lá, saem com os peitos de fora por aí, tá ligado? Que ela viu no Cara, WhatsApp do grupo da família. Eu critico muito o feminismo, velho, muito porque ele tem ele demonstra ser ruim, mesmo sendo um movimento legítimo. As mulheres no movimento têm essa coisa de protagonismo que o homem não pode ser. Só esse fato afasta os homens de quererem apoiar o movimento. Mas, E daí isso deixa mais difícil a causa dela ser aceita na sociedade, que já é complicado. mas as mulheres, as atitudes delas não condizem com as falas delas. Por exemplo, tipo, muitas mulheres dizem que, tipo, se o cara for feminista, eu vou querer ficar com ele. Mas é mentira, velho. Um cara que se diz homem feminista, que louca vai querer ficar com aquele cara, velho? Sério, tipo, O maior problema é que eu vejo que as mulheres criticam muitos homens que são machistas, só que no movimento feminista tem as pessoas que são não exageradas, mas radicais. E esse radicalismo é errado na maioria das vezes. E ao invés das mulheres tentarem criticar também essas mulheres que têm essas ideias radicais e até práticas radicais, elas só criticam os homens e isso fica muito difícil de conseguirem conciliar com o movimento. Porque daí os homens já não querem, não se aproximam tanto por causa do protagonismo, do lugar de fala e coisas assim. E daí muitas mulheres falam coisas absurdas que não fazem sentido nenhum, e essas mulheres não parecem ser criticadas pelo movimento, e daí forma tipo uma coisa que os homens se afastam. Algumas mulheres só não entram pela radicalização que tem, que é mostrada no caso, e daí fica uma coisa que tipo as pessoas meio que repudiam ou ficam longe, e não fica bem organizado tudo isso. Sim, mas o caso lá da menina do Neymar lá, cara, isso demonstra totalmente o que tu falou. As mulheres, tipo, era claramente falso, entendeu? E as mulheres não se declaravam contra. E ela tava sendo claramente contra o feminismo. Se tu tá lutando por, tipo assim, por igualdade de gêneros, no momento que ela faz isso, ela tá denegrindo todo o movimento. O que um cara, um tiozão, sei lá, que trampa o dia inteiro, 8 horas por dia, vai chegar em casa cansado, vai olhar aquilo no WhatsApp dele e vai achar, porra, elas estão defendendo uma mulher que tá tá dizendo falsamente que o cara estuprou ela. Tipo, o que esse cara vai pensar acerca disso, né? É lógico que não vai ser algo positivo. Isso que é complicado, né? Tipo, porque a gente só sabe se é verdade ou não a partir do momento que a justiça determina. E às vezes nem assim, né? Porque às vezes a justiça é falha, mas... Não, mas é que o caso inteiro... Cara, mas é complicado, tipo, casos assim, velho, já aconteceram antes e, tipo, normalmente são por isso. Tá certo que há exceções à regra, mas tu dar tua opinião sem saber o que aconteceu é meio zoado. Tipo, tu dizer que a mulher não fez errado só por ser feminista, eu acho errado, porque tu nem sabia o que tinha acontecido direito, nem tinha provas que tinha acontecido ou não, e tu já era a favor dela. Isso Sim. eu acho meio complicado. Eu acho que teve tanto isso, e teve também aqueles que começaram a condenar, chamar de, né, de tudo que é palavrões, sem saber, tipo, se ela realmente foi ou não. Acho que as pessoas, tipo, são... sim. Não, mas segundo a lei, tu é inocente até que se prove o contrário. Princípio romano da lei, né? Mas é tipo, o cara. Mas isso é que o rolê, tipo, no nosso meio, de ser acusado de estupro ou de pedofilia, de qualquer coisa, mesmo que seja falso, seja provado falso, tipo, mostre lá. Pra sempre vai ficar isso na tua carreira, que tu foi acusado, e pra sempre tu vai ter aquilo, entendeu? Ainda mais no caso dele. Então, tipo, isso é uma coisa assim que só uma acusação já pode ferrar a carreira do cara, sabe? E é que o problema é que tu dá muito poder pra uma pessoa que não precisa de poder.
por exemplo, nesse caso, sabe? Essa mulher provavelmente não sofre abuso, que nem muitas mulheres sofrem, entendeu? Ela não precisa da renda do Neymar para sobreviver, sabe? Ela não apanha dele, realmente, sabe? Tem muita mulher que realmente sofre e não vai ser beneficiada por conta da atitude dela. Eu acho que Esse foi o meu ponto. eu entendi o que tu quis dizer. Eu acho que, tipo, situações falsas, elas acabam prejudicando Influenciando. mulheres que realmente sofrem esse problema, né? Hum. Não importa. É que eu acho que essas situações que tem muito alarde, muitas pessoas veem ela e veem que é falso, velho. Eu acho que isso gera uma imagem muito negativa. Porque tu vê uma coisa, a mulher acusando o Neymar de um crime complexo, digamos assim, e isso ser mentira, isso é apenas um golpe, é bem complicado das pessoas, tipo, uma pessoa média pensar, nossa, não é o movimento inteiro, é só essa pessoa aí que tem problema, E é, digamos assim. e é um crime É tipo de difícil o movimento. apuração também, né, cara? Eu tava pensando, É. tipo, como é que você vai provar se você foi estuprado ou não, por exemplo? Isso é foda mesmo, né? A mulher é muito desacreditada mesmo. Os casos que mais. É que, tipo, tu tem que ver os dois lados, né? No caso, tipo, o homem ele pode acabar com. Ele pode ir preso e, tipo, morrer no presídio por um bagulho que ele não fez, entendeu? No mesmo momento que, tipo, ele pode ter. Um cara ter traumatizado a mulher pra vida inteira dela e sair impune, sabe? Então é pesado pros dois lados. Mas tipo, esse. Dá pra tu ver esse exemplo de uma situação definir todo um movimento, até, tipo, por exemplo, até no esquerdismo. Porque, tipo, por exemplo, os caras mandam aquelas fotos das universidades públicas, tudo pintada, com símbolo do comunismo, tudo, tipo, fudido, que acredito eu que não seja assim mesmo, né? Porque eu já fui na URGS e eu não julgo que era do jeito que as fotos estavam mostrando. Mas, tipo, um cara médio, como o Matheus escreveu, que, tipo, não tem tempo pra pesquisar, o cara trabalha não sei quantas horas por dia, ele Cara não que vai, nunca foi numa universidade. ele não vai pesquisar a respeito disso. É na Esse, ignorância das pessoas que se cria isso, né, cara? esse é o problema da rede de desinformação, né? Porque, tipo, a escola básica, às vezes o cara nem teve escola básica, né? Mas a escola básica já devia ser, o ensino fundamental, o ensino médio, já deviam não Uhum. ser o suficientes pro cara pelo menos determinar que pode ser falso ou não, né? Mas mesmo nos meios ditos confiáveis, tu vê muita. Como é que fala? Não é nem fake news, é, por exemplo, assim, a manchete da notícia não tem nada a ver com a notícia real. Tipo, e depois, tipo, os caras se retratam, só que quando eles se retratam tem muito menos visualização do que a notícia em si, sabe? Então, hoje em dia, pra tu saber o que é verdade e o que é mentira, é muito difícil. Talvez sejam coisas que a gente propague hoje como verdade que sejam fake news, só que ninguém descobriu, sabe? Eu acho que a Não, questão é tu óbvio. se informar, tipo, utilizando várias mídias diferentes, mídias confiáveis, né? É que Preferencialmente. Não esse pelo grupo do problema, WhatsApp. velho, das fake é que a galera hoje assiste muito menos TV e às vezes vê tipo um bagulho no WhatsApp ou em qualquer rede social que seja, vê uma fake news e não corre atrás. Às vezes o cara não tem tempo ou tipo, trabalhou a semana inteira, não tá com um saco pra ver se aquilo lá é real ou não e só compartilha porque achou um absurdo. Ou Sim. até porque E ele pensa daquela maneira, e casualmente, tipo, e concorda com a visão de mundo dele, então ele não vai nem checar, porque, deve ser verdade, se é, parece o que eu penso. Não é nem se parece que pensa, se tá no pack de ideias que ele tá, né, no caso. Por exemplo, Sim, tipo, sim. uma época as pessoas moldavam a opinião dela dependendo das notícias. Hoje as notícias são moldadas dependendo da opinião das pessoas. So when you looked at the planet, what did it look like? It looks round, folks. até voltando pro coisa de teorias da conspiração, as pessoas se fecham em bolhas de como se a opinião delas fosse verdade. Por exemplo, não adianta a tua opinião ser que a Terra é plana, porque ela não vai virar plana. E a galera acha que é assim. Minha opinião é a Terra plana. Porque a opinião, velho, tem que ser muito criticada. Ter liberdade de expressão, tu pode criticar ou duvidar da crença dos outros. Porque, Sem, tipo, o cara acredita numa coisa que não é real. Isso é um problema já. e sem ser apelo à autoridade, mas, por exemplo, não se um cientista, mas se um grupo de cientistas majoritariamente defendem uma ideia e eles estudaram anos da vida deles nesse Anos. assunto, leram muitos livros, publicaram artigos científicos, não vai ser o Zezinho da internet que vai refutar o cara, né, velho? O problema é É que. que acho que a internet parece que. Eu sou um pouco pessimista em relação à internet, porque parece que ela iguala a argumentação de um cara renomado, um cara importante que
teve muito estudo pra informar daquele jeito, e o cara que não tem conhecimento nenhum. Não, o que dá merda pras pessoas é quantos, sei lá, quantos seguidores elas têm. Olha, você Quantos sabia likes? olha, você sabia o quanta merda eles postam lá? O que tem de vídeo refutando eles, cara? Tipo, porque eles postam muita bosta. Fatos desconhecidos. Fatos conhecidos também, cara. Tinha uns negócios que era absurdo, entendeu? E tu vê lá e tu toma como verdade, Olavo de sabe? Carvalho TV, né? Sem querer farpar aí os olavistas. Não, mas não tem, cara. Só a vista até burro, né? Sem querer farpar, não. Vou farpar o olavista sim. Se é olavista, tá no podcast errado, dá o fora aí. O cara, não tem como, cara. Não tem como. Nem na época que eu era mais É direito. E que. eu conheci já o olavista pessoalmente, cara. Posso afirmar que existe uma iguaria dessas, existe, cara. Um dos. Não é nem problemas, é que a elitização do conhecimento, cara, acarretou nessas coisas, tipo, terra plana. É que é muito complexo, tipo, o cara estudou, fez ensino médio, né, que é básico, e depois fez a faculdade, fez mestrado, doutorado, se especializou, e daí ele estudou muito tempo pra descobrir um rolê, velho. E daí, tipo, é foda o cara que descobriu um rolê muito foda ficar explicando por que não é um bagulho simples. Tipo, se eu fosse sei lá, um físico, velho, e um maluco dissesse que a Terra é plana, velho, eu ignoraria. Porque, velho, se tu não sabe que a Terra é redonda, tu já tá partindo de um princípio muito errado. Provavelmente tu não vai mudar nem a opinião do cara, né? Tu vai só se É. incomodar. O rolê que hoje em dia tá com esse rolê de, é minha opinião, você não pode dizer que a minha opinião está errada. Cara, você pode sim e deve dizer que a opinião dos outros está errada, cara. Se o cara tá dizendo que a opinião dele é que a Terra é plana, ele tá errado. Não, Ideias Isso têm que que a ser pessoa não debatidas, né? Eu acho que isso É. se amplia também. Por exemplo, aquele ditado brasileiro, que eu tenho uma raiva desse ditado. Política, religião e futebol não se discutem. Óbvio que se Tirando o discute. futebol, que tipo, não tem justificativa nenhuma de discutir mesmo, que é questão de time. Os outros dois assuntos são sim passíveis de discussão, até porque eles influenciam a nossa vida, né? Política e Não, religião. não. Como é que é? Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Se o cara estivesse murrando a mulher dele, não pode. Não, tem que acabar o ditado popular aí. Velho, eu lembro que um professor meu falou assim, Acabar o jogo. que o jovem, cara, Jovem. até perdi o fio da meada. Foi mal, que eu tive que fazer esse Tiltei. adendo aí. Não, eu chutei, continua aí. Então tá, pessoal, acaba aqui, porque acaba o jovem. Não, tô brincando. Acaba o jovem. O jovem tem que acabar. Eu defendo isso, cara. Não, mas acho que meio que todo mundo defende, né, cara? O jovem conseguiu acabar com o Twitter, velho. O Twitter era um bagulho assim, tu tiltava com alguma coisa, tu tweetava lá. Hoje em dia, qualquer coisa que tu twitta, o gurizada vai te xingar. Os caras conseguiram Cara, é acabar que sei lá, velho. Eu acho que existe adolescentes decentes que pensam, porque não é muito difícil tu pensar. Se, por exemplo, teve escola particular, se teve pessoas te incentivando a isso, velho. Provavelmente tu pensa quando tem menos idade. Só que o rolê é que a galera burra fez todas as pessoas que pensam direito parecer que são retardados. Não, eu fiz É a verdade. ironia do jovem aí, velho, mas ser velho não te faz mais inteligente, tá, cara? Só o adendo aí, porque tem muito velho. Desculpa a terminologia, tem Parafraseando muitos o idosos, muitos grande senhores adultos que choque de são. cultura, cara, quando tu envelhece, tu pode não acumular apenas conhecimento, tu pode acumular burrice. Aí que tá, Mas cara. Concordo com o choque de cultura. Ai, velho. Também perdi o fio da meada, que nem o Matheus. Era um negócio muito genial que eu ia falar. Faça seu momento, refute o Einstein aí como seguidor do Que Olavo. nem o... Não, engraçado é que ele refutou porque ele não entendeu. Tipo assim, eu tava estudando trigonometria, mas eu não entendi o conteúdo, então eu refutei ele. Porra, Não, velho, isso é completamente ridículo. Tipo, teve um físico, na época que Einstein ainda vivia, que perguntaram pra ele o que ele achava da teoria da relatividade. E ele falou que ele não ia falar, porque ele não tinha entendido. E é isso que eu tenho que falar. Se tu não sabe, velho, não fala, velho. Pelo amor de Deus. Tipo, o cara era um físico e ele admitiu que não conseguia entender a teoria de um outro cara que tinha o mesmo nível que ele. Ou talvez menos. Citando o grande podcast Vira Casacas aqui, cara, fazer um jabá. KKK. Mentira. Enfim, eles eles falam que o Olavo de Carvalho faz essa questão do gradualismo, que eu achei bem interessante que eles comentaram no podcast dele sobre teorias da conspiração também, que ele vai introduzindo o assunto, por exemplo, da Terra plana com coisas pequenas, saca? Que nem ele não chegou falando da Terra é plana, que a galera ia se surpreender, né? Ele falou assim, eu estou questionando apenas a superfície plana da superfície das águas, tá ligado? As superfícies oceânicas.
Tipo, aos poucos ele vai criando um conhecimento até o ponto que a galera tá acreditando que realmente a Terra é plana, tá ligado? Sim. Mas tem tem uma vertente do YouTube que tu entra lá e tu sai acreditando em alguma teoria da conspiração, cara. Nossa, velho, Porque física eu- quântica. Meu Deus, física quântica sofre, velho. Pesquisa no YouTube física quântica, metade dos vídeos é Não, física metade, quântica e espiritualidade. quase todos é em relação a alguma coisa espiritual. Cara, é que física quântica é muito complexo. Daí o que é muito complexo, não vai ter ninguém, tipo, nos comentários, não vai ter um físico nos comentários dizendo, nossa, cara, você explicou física quântica tudo errado. Porque tem muito pouca gente que tem acesso e Sabe o é que é, né? especialista nisso. Tipo, mesmo pessoas graduadas, tipo, alguém que é graduado em Direito, velho, ele não vai saber nada de física quântica, cara. Porque é muito difícil e não é uma coisa que qualquer um aprende. E daí, como não tem como refutar, porque ninguém sabe o suficiente, a galera supõe que é verdade. As pessoas, tipo, não têm capacidade de discernir, cara. Ah, se eu não sei, é melhor eu, sei lá, ver uma autoridade Acreditar em qualquer coisa. ou ler bastante sobre isso pra poder entender. Ah, não. Se o pastor aqui tá falando que Deus existe porque a física quântica falou, deve ser verdade. Não, mas o pastor não fala isso, né, cara? É o astrólogo. O astrólogo Olavo de Carvalho. Desculpa, Não, tem um velho, a amor platônico astrologia pelo tem que Olavo de acabar, Carvalho. cara. A única coisa que o esquerdo Terra plana lacradora e o socialmente Olavo de aceita, Carvalho como tem em diria o comum, Pirrola. que rola. Não, o que isso faz? O cara faz criticando a tua ideia. Tu cria um apelido pra ele e falta nisso. Queria Foda-se. fazer um Finge que ele não convite falou aqui. nada. Como teria que fazer um convite formal ao Pirula pra ele vir no nosso podcast, mesmo a gente não sendo nem conhecido, né, cara? Ninguém, Queria né, fazer um cara? convite ao Pirula aqui, oficialmente. Obrigado, Pirula. Você é foda. Ah, o Monark me segue no Twitter, né, cara? Eu sou... Vamos chamar o Monark pra um podcast. Monark, Chama o Monark. cara. Não, ele vai chamar nós pro Flow, né, cara? Monark, chega aí. Mas Dia que eu um- tiver a oportunidade de conversar com o Monark e entender por que ele pensa daquele jeito, vai ser incrível, cara. Mas é que o Monark, ele tem uma coisa que muita gente não tem. Tipo, pelo menos eu e ele, eu acho que a gente parte da mesma coisa. Tipo, a gente tem muita coisa que a gente não sabe, mas a gente não é ignorante perante a isso. Tipo, a gente fala que não sabe É autêntico. e a gente tenta buscar, não tenta buscar o conhecimento, mas pelo menos não dá ideia a respeito daquilo. Na realidade, o Monark dá mais que eu. Ele dá ideia pra caralho, eu vou falar a verdade. Como é que é? Não, velho, o maior problema é que ele leva muito experiências individuais como verdades Experiência dele, né? absolutas. Tipo, aconteceu isso na minha vida. Por exemplo, o exemplo que ele falou que a escola dele foi uma bosta e ele não gostava da escola, velho. Logo, Tipo, a isso é uma escola é experiência individual. Então, tipo, partindo disso, da experiência dele, então a escola é ruim overall, cara. Eu acho que isso Uhum. tá ligado com o que a gente começou o podcast, que é as teorias da conspiração, né? Muita gente pensa assim. Mas acho que a base dos problemas da sociedade contemporânea é a ignorância, entendeu? Como a gente não pode se importar. Tipo, a sociedade, desde a criação até hoje, era só guerra, só merda. Agora que a gente não tem mais nada, a gente tem que criar algum problema, entendeu? Eu acho que o ser humano foi criado pra ser um merda. Tá ligado? Agora que a gente tem tempo pra pensar, vamos pensar que a Terra é plana. Eu tava conversando até com um amigo meu esses tempos e ele até se contradizeu, velho, porque é complicado tu dizer que a formação básica é inútil, cara. Porque com 18 anos as pessoas ainda não têm discernimento pra saber o que querem da vida. E tu vai dizer que com 10 ela vai ter pra escolher, com 15 no caso, ela vai ter pra escolher o ensino médio que ela quer fazer. Uhum. E daí, se tu escolhe errado e acaba querendo mudar de área, tu vai fazer não só a faculdade de novo, mas todo o ensino médio. Reforma do ensino médio, né? Você tá falando. Eu pensei nisso também. Muita gente chega com os 18 anos não sabe o que fazer de curso. E reforma do ensino médio ela tem que saber antes de entrar no ensino médio, né, cara? Fora que é uma sucateação da educação ferrada também. Não, o maior problema é que, tipo, ser privilegiado de estudar em escola particular é muito bom no Brasil. Sai muitos passos à frente. Se tu tá na escola pública, já começa, tipo, muito atrás. Porque se tu consegue passar em faculdades estudando em escola particular, e provavelmente se tu faz uma escola particular, tem condições de pagar um curso preparatório. Mas as pessoas que estudam na escola pública às vezes não aprendem muita coisa lá, o ambiente não é propício a estudo. Isso, né, vem do meritocracia aí, ANCAP. Grande Não funciona. meritocracia, né, cara? Que não existe. Cara, meritocracia é muito complicado porque
A meritocracia só funcionaria se todo mundo fosse literalmente igual. Se a gente Começasse não... do mesmo ponto, né? Se não tivesse É. Não, tipo, se a herança, gente... se não tivesse nada. Não, tipo, seria se a gente não fosse humano, seria se a gente se clonasse, assim, velho. Daí meritocracia funcionaria. Porque mesmo, velho, mesmo se a gente começasse no mesmo ponto, sem, tipo, com o mesmo dinheiro, com as mesmas condições, com os mesmos incentivos, ainda tem gente que ia nascer melhor. Simples assim. Por isso, e Então meritocracia... o coaching tem que acabar, tá? É só um adendo aí. A gente pode falar em outro programa sobre isso, até porque esse aqui já tá grande pra caramba. Mas coach o tem que coaching acabar, faz isso você tá certo. acreditar que meritocracia existe. Assim na favela. Você pode ser um milionário facilmente. Se eu sou filho do milionário, eu tenho a mesma porcentagem de chance que uma pessoa que nasceu na favela de ser milionário? Acho que não, cara. Cara, pelos meus cálculos aqui apurados, não, Algo de cara. errado não está certo, né? Mas então, eu acho que é isso. Mais algum comentário, Matheusano? Acho que é isso, cara. Acho que vamos ficar por aqui então. Deixe seu comentário educadamente, por favor, senão vai tomar bloco. Na sessão de comentário. Não, brincadeira. Deixe seu comentário educado aí, por favor. E se quiser até comentar algum erro que a gente cometeu cientificamente, estamos em aberto aí, até porque a gente é jovem fala coisa errada. Então, obrigado aí, pessoal. Falou.